Oi, galera, tudo bom? Estamos aqui novamente, mais uma aulinha. Hoje nós vamos falar sobre o filo Annelida, ou Annelide, que seja. O filo dos anelídeos é um filo bem conhecido, já é mais tranquilo estudar, tá? A maioria já conhece. Eu, particularmente, prefiro falar primeiro de anelídeos e depois de moluscos, porém, não é a ordem que está na apostila, tá? Não que um é mais ou menos complexo, mas é porque eu acho mais fácil. Já que os anelídeos, eles têm um formato semelhante ao formato dos vermes nematelmintos, tá? Mas, tudo bem. Os anelídeos, então, eles são triblásticos, certo? Como é molusco, como é os nematelmintos. Eles são protostômios, formam primeiro a boca, depois o ânus, como são também os nematelmintos e moluscos. Eles possuem celoma verdadeiro, são celomados, como também são os moluscos. Esquizocélico, quer dizer que eles vão ter aí uma estrutura, né, também do celoma, que é o que diz. Eles têm sistemas orgânicos bem desenvolvidos, principalmente o sistema circulatório, que nós vamos ver. E eles apresentam metamerismo primitivo, poucas diferenciações entre somitos. Então, o que significa o nome anelídeo? Quer dizer que o corpo é todo segmentado em anéis. Isso é um metamerismo, tá? E eles, assim como os artrópodes, têm uma cutícula externa e um sistema nervoso semelhante. Os artrópodes seriam os próximos aí a serem estudados, certo? Então, a gente já falou sobre metabolismo, sobre o celoma, então isso é uma coisa extremamente importante na contribuição e complexidade dos animais. E a especialização da região cefálica. Então, eles já têm um sistema nervoso ganglionar, então eles têm um pequeno gânglio cerebral, 2 cordões nervosos, que são, né, paralelos, então eles já têm uma complexidade, que não é tão complexa como eram dos cefalópodes, mas é uma complexidade comparado aos nematelmintos, por isso que eu gosto de falar primeiro de anelídeos, mas tudo bem, já foi. Então, o sistema circulatório deles é extremamente complexo. Por quê? Porque é dito que eles têm 8 corações. Não é um coração. O que é um coração? É uma válvula. Não é um coração como a nossa, como o nosso, mas são válvulazinhas que estão entre os anéis, né? Que é o que estava dizendo ali. Então, quando esses animais mexem a sua musculatura, porque eles já têm agora os 3 folhetos embrionários, a mesoderme, então eles têm a musculatura até para a locomoção, e essa locomoção auxilia o bombeamento do sangue pelo corpo, tá? E eles têm também alguns arcos aórticos para impulsionar esse sangue. O que aparece neles também? Parapódios, né? Parapódios são pares de apêndices e brânquias especializadas em alguns anelídeos, tá? Não são todos os anelídeos que fazem isso. Na verdade, vocês nem conhecem muito os anelídeos aquáticos, né? O mais conhecido seria a sanguessuga, mas a nereis, que é até a imagem que tá aí para vocês pouco conhecem, mas existe também anelídeos aquáticos e tem os anelídeos terrestres, tá? Os nefrídeos, nefrídeo é a mesma estrutura que nós temos de rins, então seria a unidade renal, né? E eles conseguem tirar os metabólitos do sangue e eliminar para fora do corpo, já que eles têm também uma camada mais fina e mais úmida na sua pele. Alta capacidade de regeneração em alguns grupos. Então, não é assim, eu vou picar a minhoca em 1000 pedacinhos, como eram os poríferos, e vão nascer 1000 minhoquinhas. Não. Mas existem, sim, algumas minhocas que conseguem regenerar, dependendo aonde foi segmentado. E não é todos os anelídeos que fazem isso, tá? Aqui nós temos um fóssil, né? Da origem dos anelídeos, só para vocês saberem que, como os anelídeos, no caso é um fóssil de nereis, né? Dá para ver aqui pelas cerdas, depois vocês vão ver melhor isso. E aqui no cladograma a gente observa, né, os anelídeos, aqui o grupo dos anelídeos. Então, os anelídeos, eles são classificados pela quantidade de cerdas, que nós vamos falar isso depois. E aqui nós temos os poliquetos, os oligoquetos,
poliquetos, e a mais famosa que é a classe dos hirudíneos, né, que é uma classe, no caso que eu já falei, da sanguessuga. Então, a gente vai ficar mais nesses 3 animais, a sanguessuga, a minhoca e a nereis, que é a que vocês menos conhecem. Os anelídeos, eles, então, são classificados pela sua quantidade de cerda. O que é uma cerda, professora? A cerda é bem parecida com aquilo que a gente tem na escova de dente. Então, são estruturas, parecem pelinhos, né? Duras, e elas não são flexíveis no sentido, elas não articulam. E também tem como função a locomoção. Então, elas auxiliam a locomoção. Então, um animal poliqueto, então tá aqui, ó, poliqueta. Os poliquetos, eles têm muitas cerdas. Os oligoquetos, eles têm poucas cerdas. E os hirudíneos ou aquetos são aqueles que não têm cerdas, tá? Característica do filo também, outras características dos anelídeos. Então, o corpo segmentado, simetria bilateral, certo? Aqui já tem um corte de um anelídeo, ó, aqui tá aparecendo os anéis. A cutícula, que é uma proteção externa, é úmida e transparente, já que muitos anelídeos também, no caso a minhoca, faz uma respiração cutânea também. E a presença de cerdas, que tem todos, exceto na sanguessuga. Vocês só vão encontrar no ensino médio cerdas no grupo dos anelídeos. Então, isso é uma característica extremamente importante, tá? Então, aqui um aumento para vocês entenderem o que é uma cerda. Parece um pelinho, né? É bem parecido aqui na anatomia do pelo, mas é uma cerda porque o pelo tem também uma função de proteção e também auxilia a manter o calor dentro do corpo, mas as cerdas aí, no caso, é muito mais para locomoção. Enfim. Celoma bem desenvolvido, esqueleto hidrostático em alguns anelídeos, eles têm assim uma locomoção bem interessante, tá? Bem semelhante também aos moluscos, isso eles são semelhantes. E o sistema digestório deles é completo, tá? E não é segmentado em anéis, ele é uma coisa só. E o sistema circulatório é aberto ou fechado, dependendo do tipo de anelídeo. Tem anelídeo que é fechado, no caso da minhoca, né? E eles têm o pigmento hemoglobina, por isso que chama bastante atenção, porque a hemoglobina é o que faz o sangue ficar vermelho, porque as maiores células, a maior quantidade de células do sangue é vermelho, né? Mas a gente já conversou. A gente vai conversar, na verdade, sessão do segundo ano, a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso no final do ano, tá bom? Então, continuando ali. Aqui a gente tem, então, um poliqueto, que é a nereis, ó, 2 coraçõezinhos, e aqui a gente tem um anelídeo com seus corações. Pra vocês verem que os anelídeos, então, principalmente a minhoca, ela tem aí um sistema circulatório extremamente complexo. Trocas gasosas, né? Essa respiração pode ser pela pele, pode ser por brânquias ou parapódios, que são brânquias impares, né? Sistema excretor, par de nefrídeo. Então, lembrando, pessoal, que excreção é assim quando a gente tira de dentro do corpo e joga para fora. Pode ser lágrima, pode ser urina, pode ser leite, isso é uma excreção. Só que geralmente quando a gente fala de sistema excretor, geralmente a gente está falando de sistema urinário. Urinário é um nome bem humano, né? Mas a gente fala assim que é para entender. Sistema nervoso, então aqui aparecem os 2 cordões centrais, né? E os gânglios daqui cerebrais, são pequenos. E eles têm também órgãos sensoriais, táteis, botões gustativos, em algumas células fotorreceptoras e olhos com lentes, em alguns. Então, é extremamente importante que eles percebam se está claro, se está escuro. A minhoca, ela joga, né, o seu esôfago para fora, é bem interessante, e aí vai tentando analisar a parte externa, é uma boca assim que projeta, é bem interessante. Então, é bem importante para esses animais para perceber o ambiente. Alguns têm sexos separados e outros são hermafroditas. Tá? E a larva, se presente, quando existe a larva, a gente chama ela de trocófora, né? Tro de alimento, cófora.
ok? E alguns ainda fazem reprodução assexuada por brotamento, que daí é no grupo lá das nereis, não é o caso da minhoca. E a gente vai ver que a reprodução da minhoca é bem complexa. Então, já falamos que eles são protostômicos, metameria, lembrando que é essa segmentação, e eles formam novos metâmeros à frente do pigídeo, que seria essa região anal aqui, tá? Ó, aí ele vai formando, ela vai crescendo aqui. E aqui a gente tem o anel sexual, que é o clitelo, que ele vai caminhando aí pelo corpo do anelídeo. Vamos para as classes, então. Classe poliqueta, que eu já falei que é a classe que tem muitas cerdas, dá para verificar aqui, olha o tamanho dela, 45 centímetros, não é tão grande assim, né? Tem minhocas maiores. São vermes, são chamados de vermes, pessoal, por causa do corpo vermiforme que eu falei para vocês. Sempre que eu tenho um corpo cilíndrico, eu tenho um corpo vermiforme, tá? Só que no caso, os anelídeos têm o corpo segmentado em anéis e ainda tem, no caso das poliquetas, uma grande quantidade de cerdas. O habitat, né? Geralmente locais úmidos, né? Buracos embaixo de pedras ou até um ambiente aquático. Tem sexos separados, são protostômios, tem o peristômio lá, que é após o primeiro segmento depois da boca, tem o pigídeo, que é a parte terminal, que é próximo ao ânus. Aqui tem mais uma imagem dos poliquetos em relação às cerdas, para vocês poderem observar. E vamos para os irudíneos. Os poliquetos tem que saber que existe, tá? Eles não perguntam tantas coisas específicas sobre eles. Agora, sobre irudíneo e principalmente, que são os aquetos e os oligoquetos, vocês vão ver que tem muito mais questões. Então, eles têm ventosas, né? Lembrando que, deixa eu até ver aqui, depois eu vou falar um pouco sobre a boca desses animais. Não tem. A sanguessuga, que é esse representante dos irudíneos, ela tem essas ventosas na boca e todo animal que se alimenta de sangue vai ter glândulas salivares com substâncias anticoagulantes. Por isso que são usadas em tratamento com pessoas que têm, como é que eu vou dizer? Tem sangue acumulado, né? Sangue coagulado, às vezes, como é que é o nome? Trombose. Então, tem gente que usa, não no Brasil, as sanguessugas para tratamentos, tá? Tem menos celoma do que os anelídeos, já que também é um animal aquático, água doce, geralmente, tá? Não tem cerdas, não tem parapódios, quem vai ter vai ser a nereis. E a principal característica é o fato dela ser hematófaga. E ela é simbionte com bactérias para a digestão do sangue, tá? Então, claro, se eu vou digerir se eu estou me alimentando de sangue, eu não preciso de enzima digestiva, porque no sangue os alimentos já estão todos quebrados e bem pequenos, né? Então, elas têm aqui na boca, é bem interessante porque a sanguessuga, ela libera também uma substância e a pessoa não percebe que ela está no corpo. Então, aqui tem uma sanguessuga aqui bem grande no corpo desse homem. E aí, você não consegue tirar a sanguessuga puxando ela, ou espera ela terminar de se alimentar, ou queima que ela dá um berro e sai. Mentira. Então, a sanguessuga, ela faz mais ou menos assim. Na boca dela tem uns dentinhos, o dente faz assim, ela fura a pele e fecha. E ela só vai sair quando estiver satisfeita. Ou quando você queimar, e aí ela vai sair até por uma defesa, tá? Olha só que interessante aqui, os ovários sempre são assim. Os anelídeos, né, os testículos, os ovários, aqueles são hermafroditas, sempre são paralelos aqui, sempre na mesma região e de uma coloração amarelada, mas enfim. Estão vendo como parece um verme? Olha isso daqui. Aí nós temos os oligoquetos, que são as minhocas, lembrando que minhoca tem solo, pode ser um solo argiloso, um solo arenoso. Então lá na praia, lá eu tô em pé, tô dentro do mar, mas tô pisando na areia, se eu cavar areia vai ter anelídeo. É claro que o anelídeo que tá na areia, ali na água, ele não vai ter uma coloração marrom, ele vai ter uma coloração bege. Por quê? Porque não tem contato com o sol. Não tem o porquê um animal que não tenha contato com o sol não tem a pigmentação marrom. Agora, as minhocas que nós conhecemos, elas são mais escuras porque elas estão expostas ao sol, principalmente quando estão fora da água, tá? Então, isso é uma coisa extremamente importante.
Tanto é que no desenho do Bob Esponja, os cachorrinhos são minhocas, né? Isso é bem legal. Então, também são protostômios, tem clitelo, que seria esse anel aqui, que é o mais importante, que é o anel sexual, que a gente vai falar dele depois. E tem poucas cerdas, tanto que a maioria nem sabe que tem cerdas, tá? Boca ventral, entre o prostômios e o peristômios, o ânus pigídeo. Esse aqui, ó, essa estrutura aqui, tá? Então, aqui tá dando uma média de 88 a 97 segmentos. Tudo depende o tipo de minhoca, tá? Então, aqui, ó, tá vendo como esse clitelo, ele vai caminhando de acordo com a idade desse animal. Então, é bem fácil de observar o clitelo nos animais adultos. E essa região é uma região que ela existe para o ato sexual, que depois eu vou mostrar para vocês. Então, tem aqui a boca, né, toda a parte do tubo digestório, ó, tá vendo? Que bonitinho. E fazem síntese proteica e estocam glicogênio, células cloragógenas. Já que tem músculo, tem que ter glicose. Senão, não consegue fazer a contração. E todo o seu movimento. Aqui, as trocas gasosas pela pele e a excreção que está mostrando aqui os nefrídeos, certo? Ok. Aqui a gente... Aqui está falando um pouco sobre o sistema circulatório, que a gente já viu, os gânglios cerebrais, que a gente já viu. E aqui, o que eu queria mostrar muito para vocês, que é o clitelo. Então, quando vocês ouviram aquela musiquinha da Xuxa, minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, não dou, não dou. Então, eu vou roubar. Minhoco, você é mesmo louco, beijou do lado errado, a boca é do outro lado. Então, a minhoca faz isso aqui. Que eu não posso dizer o que é, porque ela está sendo gravada. Então, a minhoca, ela faz isso. Então, fica uma cabeça para um lado, uma cabeça para o outro. Ela é hermafrodita, porém, os dois produzem espermatozoide e os dois trocam espermatozoide. Para onde? Para a região onde tem o clitelo, que é onde estão os óvulos, que é o que está escrito aqui. Aí, ó, tá vendo que o clitelo vai indo para onde tem a parte do ânus ali, que é onde vai sair. E aí, o espermatozoide fecunda os óvulos e esse clitelo sai e forma esse casulinho aqui, que depois eu vou mostrar uma imagem para vocês, tá? Então, o interessante dos anelídeos é que como a fecundação é cruzada e dupla, existem muitos descendentes, então são produzidos muitos descendentes. Isso é muito legal para os anelídeos. E aqui, para vocês terem uma noção, o tamanho desse casulo. Então, dentro de cada, ó, aqui tem a cabeça de um fósforo, isso aqui a gente não vê no solo. Dentro de cada casulo eu tenho milhares de óvulos fecundados. E vão nascer várias minhoquinhas, que muitas vão morrer e outras vão sobreviver aí na vida selvagem. E é isso aí, meu povo. Anelídeos é isso, é extremamente simples, características bem tranquilas. Provavelmente a nossa próxima aula vai ser sobre artrópodes, que daí provavelmente vai ser uma aula fragmentada, não vai dar para eu passar todos os artrópodes de uma vez só. E eu espero que vocês façam os exercícios, acompanhem e tirem dúvidas, já que reino animal é extremamente cobrado nos vestibulares, beleza? Um beijinho e até mais.